Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa Podcast, o seu guia para o sucesso no mundo dos negócios. Insights, cases de sucesso, storytelling, pessoas e profissionais que realmente fazem a diferença no mercado. Tudo isso vai transformar a sua visão profissional no mundo dos negócios. E hoje eu recebo aqui comigo um convidado muito especial. Felipe Costa é o famoso vendedor samurai. Ele tem uma bagagem aí incrível, vai trazer histórias de sucesso, o que está acontecendo no mundo dos negócios, o que ele tem feito, quais os negócios que ele tem transformado, impactado e como construir, através da história dele, o seu mapa também. Então, bem-vindo, Felipe. Obrigado, Rosana. Prazer estar com vocês aí, com essa audiência do Mapa Podcast, que está muito legal. Parabéns pela iniciativa e é muito bom estar com vocês também. Isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal O Mapa Podcast. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, deixe seu like, comente, deixe a sua opinião e compartilhe para que outros empresários, empreendedores e líderes, vendedores e qualquer pessoa que esteja trilhando aí a sua carreira possa ter acesso ao que a gente tem trazido todas as semanas. Episódios novos todas as quintas-feiras às 18 horas. Não se esqueça. No Instagram, @omapapodcast, no canal no YouTube e também pode ouvir através da nossa plataforma disponível no Spotify. Samurai, vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá, estou ansioso para isso. Vamos que vamos. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre os passos fundamentais para um empreendedor e um empresário de sucesso. Mas antes, quero que você conte para as pessoas em casa como você se tornou o vendedor samurai. Bom, vamos lá, Rosana. Boa pergunta. Eu vou começar aqui citando um pensamento de Emerson. Emerson falava uma coisa muito interessante. Sem ambição, nada se começa. E sem esforço, nada se completa. Então, o meu início foi assim. Eu venho de uma família pobre, comecei a trabalhar muito cedo, ajudar minha mãe, que cuidava de mim e das minhas irmãs sozinha. Então eu tinha aquela ânsia de querer ajudar minha mãe a ter uma qualidade de vida melhor. E aí eu comecei a trabalhar cedo como faxineiro, numa rede de lojas. Fui faxineiro, da faxina eu passei para o estoque, do estoque auxiliar de vendas, e aí entrei no mundo das vendas e nunca mais parei. Então eu comecei trabalhando com vendas internamente, né, sendo vendedor interno. Tempos depois eu fui para a venda externa, onde não parei mais. Hoje meu grande negócio é a venda externa e venda consultiva. Mas o que fez eu sair de faxineiro para ser um profissional de vendas, um treinador, um palestrante, foi a ambição, foi a vontade de mudar de vida, foi o querer mudar de vida. Então a primeira coisa que um empreendedor de sucesso, uma pessoa de sucesso precisa ter é ambição. É vontade de sair do lugar que ele está e chegar em algum outro lugar. Então, assim, primeiro eu preciso querer, mas querer sabendo aonde eu quero chegar. Não adianta só querer, né? Eu quero ficar rico. Tá, tudo bem, você quer ficar rico, mas quanto rico? O quanto rico você quer ficar? Porque eu, pobre, faxineiro, naquela época eu olhava e pensava, ter uma casa num bairro classe média, ter um carrinho usado mais ou menos, para mim já era ser rico, né? Então aquilo ali para mim já era uma riqueza que eu não conhecia. Não faltar comida no prato, aquilo para mim já era uma riqueza. Mas
eu queria mais, eu queria ir além, eu queria chegar a um ponto onde eu pudesse gerar para minha família um conforto e uma segurança financeira. Então, saber onde você quer chegar é fundamental, porque quando você sabe aonde você quer chegar, você começa a pensar no que você precisa fazer para chegar lá. Então, é muito importante você ter visão, né? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu vou precisar fazer para chegar lá. E aí um mapa. Mapa. Exatamente um mapa, que a gente faz aqui, que é a Exatamente. construção de um mapa para o sucesso. E aí quando a gente olha, fala o ponto que você está e o ponto final onde você quer chegar. Onde eu quero chegar. E aí sim você constrói o caminho ao longo desse percurso para você chegar onde você deseja. Claro. Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve, qualquer lugar serve, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E quem não sabe o que quer também, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa aí. serve. Então a gente constrói a partir disso. Então você já trouxe pra gente que uma das questões foi ter visão e ambição. Visão e ambição. E principalmente o fazer. Porque, né, ter a ambição, ter a visão, mas não ter os comportamentos. Eu lembro uma vez, Rosana, então é muito interessante. Eu sou vendedor há muito tempo, né? 39 anos trabalhando com vendas. E pouco tempo depois que eu tinha saído dessa loja, que eu trabalhei no comércio quase 10 anos, pouco tempo depois que eu saí da loja, eu comecei a trabalhar com venda externa. E logo depois eu fui trabalhar com vendas de anúncio. Vendíamos anúncio em jornais, depois eu fui vender anúncio em lista telefônica e trabalhei com isso muitos anos. Eu lembro de um gerente que eu tive, que uma vez perguntou para mim assim: Felipe, qual é a sua meta nesse trimestre? E aí eu falei lá um número, que era um número da meta que a empresa tinha passado para os vendedores. 100 mil reais, um exemplo, tá? A minha meta no trimestre é 100 mil reais, R$1 milhão. Aí ele falou assim: bacana, essa é a meta da empresa, eu quero saber a sua meta. Aí eu falei: a minha meta é 1,3 milhão. Joguei lá uns 30% acima da meta, que eu não lembro o valor exato, tá, pessoal? E aí passaram-se uns 40 dias, esse meu gerente me chamou na sala dele. Falou: Felipe, dá um pulinho aqui na minha sala. Eu falei: uai, o que vem aí, né? Eu falei: o que eu fiz? É coisa boa, coisa ruim? Aí ele perguntou para mim: Felipe, qual é a sua meta do trimestre mesmo? Eu estava vendendo pouco, eu estava com a venda baixa. Aí eu falei para ele assim, eu falei: olha, minha meta é 1 milhão. Aí ele falou: quanto? Eu falei: 1 milhão. Ele falou: rapaz, espera aí, eu não gosto de trabalhar com homem frouxo não. Falou assim mesmo, deu uma pancada. Não gosto de trabalhar com homem frouxo não. Qual é a sua meta, pô? Eu falei: 1,3 milhão. Ele falou: legal, você lembra, né? Eu falei: lembro. Ele falou para mim o seguinte: Felipe, falar que quer, todo mundo fala. Fazer o que precisa ser feito, poucos fazem. Meu filho, se você continuar fazendo o que você está fazendo, trabalhando do jeito que você está trabalhando, você não vai chegar nem no 1 milhão. Ainda mais a 1,3 milhão. Então decida se você vai ser mais um que vai ficar falando o que quer, ou se você vai ser um daqueles poucos que vai fazer o que precisa ser feito para chegar onde você quer chegar. Então, esse cara foi muito importante na minha vida, ele me deu umas pancadas muito boas. E isso é pura verdade. Falar que quer, todo mundo fala. Agora, fazer o que precisa ser feito, trabalhar o que tem que trabalhar, fazer o planejamento, suportar as dificuldades do processo, que faz a diferença daquele empreendedor, daquela pessoa que consegue sair de onde está e chegar onde ela quer chegar. De ter o tal sucesso, porque o sucesso para mim é diferente do que é para você, do que é para você. Então, a gente sabendo o que é sucesso para a gente tem que buscar realmente fazendo. É o que a gente estava falando aqui agora de meta. Isso. Né? Para ter um carro usado, para muitos já é o sucesso. Exatamente. Para muitos já é o topo. Exato. Para quem já tem um carro usado, ter um carro novo pode ser o sucesso, pode ser o topo. Para quem tem um carro novo, ter um carro importado pode ser o sucesso. É isso aí. E aí, isso é muito... inclusive, você já viu, tem um vídeo, as analogias muito interessantes que fala que aquele que está a pé,
ele fica sonhando com andar de ônibus. Exato. Aquele que está de ônibus sonha em ter uma bicicleta. Exatamente. Aquele que tem uma bicicleta já quer ter uma moto. E o que tem uma moto já está sonhando talvez em ter um carro. E o que quer o carro já está olhando para o importado, assim vai. É isso aí. Aí já tem um carro importado, já quer ter um avião, já quer ter um jatinho. E os sonhos e o sucesso não significa que é quem tem mais, é quem consegue alcançar os seus objetivos, quem consegue alcançar as suas metas. Exato. Isso para mim é o verdadeiro sucesso, né? O verdadeiro sucesso é você acordar, tá feliz, buscar os seus sonhos, buscar aquilo que você está construindo e saber que você tem conquistado cada passo, um seguido do outro. Muito interessante você trazer isso, e um dos pontos principais que você trouxe é o ponto decisão. Decisão, que eu tirei da sua fala agora. Isso. Decisão, então, pode ser um passo importante para o empresário, para o empreendedor construir uma carreira de sucesso. Só que a decisão, ela vem em seguida de uma ação, né? Sim. E aí é o que você falou, executar. Como você executa, como você suporta o processo. Isso é muito interessante. Quando você vê vendedores com dificuldades, a maioria deles você percebe que é por decisão, ou às vezes pode ser falta de conhecimento, motivação. Quais são os principais pontos, você como mentor de vendas, treinador, especialista em vendas, quais são os principais pontos que você percebe que às vezes o vendedor não bate meta? Além do que você falou, né, de ter a decisão, de tomar a decisão. Quais são os pontos que pode mudar o jogo das vendas? Bom, vamos lá. Vamos separar um pouco o vendedor, que é um vendedor externo, e aí eu coloco o vendedor externo, o representante comercial, diferente do vendedor interno, tá? Por quê? O vendedor externo é aquele que faz a venda ativa. O televendas também é aquela pessoa que vai buscar o cliente constantemente. O vendedor interno, ele tem a venda receptiva ou a venda passiva, tá? É muito comum o vendedor interno, o exemplo do comércio, né? O meu primeiro emprego, carteira assinada, foi no comércio. E ali eu até ia, né? Mas eu não ia muito ao encontro dos meus clientes. O cliente vinha até a loja. Então chegava ali, eu tinha que trabalhar o cliente. Beleza. O vendedor externo não. O vendedor externo muitas vezes ele precisa ir prospectando, ele precisa prospectar para ir. A empresa nem fornece uma relação de clientes, ele tem que prospectar e tem que ir. Então é diferente aí. Então quando eu pego e vejo o comércio, por exemplo, eu vejo o atendimento, às vezes não, muitas vezes, um atendimento fraco, ruim. Por quê? Porque a pessoa está ali sem motivação, ela está ali sem vontade. Ela está ali muitas vezes porque ela precisa trabalhar e ela não conseguiu nada melhor, entre aspas. Tá? Outra história rápida, nessa empresa que eu trabalhei, nessa rede de lojas de calçados, na sapataria, como a gente fala aqui no Sudeste, no Sul loja de calçados, no Nordeste muda um pouco também, era uma loja de calçados, entrou um rapaz, e aí um dia eu perguntei para ele, por que você anda tão motivado? Por que você não se esforça mais? Você está reclamando aí que a maioria, eram 21 vendedores, e ele falou, pô, eu fico sempre entre os últimos. Eu falei, por que você não se esforça mais? Eu vejo que você não se esforça, que você se economiza. Aí ele falou assim para mim, porque eu estou aqui só até arrumar alguma coisa melhor. Então, no comércio eu vejo muito isso, eu treino muitos profissionais, muitas empresas, e conversando às vezes com os colaboradores, eu falo, o que você quer para a tua vida amanhã? Como é que você vai estar daqui 1 ano, 2 anos? Ele fala, Felipe, eu vou estar em alguma coisa melhor. Ou seja, ele só está ali até achar algo melhor. Mas ele nem sabe o que é esse algo melhor. Então, ele se economiza porque ele acha que ele se dedicar demais não vale a pena, porque ele não vai ganhar mais, não vai ser valorizado ou qualquer coisa desse tipo, e aí falta motivação, não da empresa, mas motivação interna, né? Porque motivação é uma coisa que vem de dentro. O vendedor externo, aquele cara que topa, aquele homem, aquela mulher, que topa trabalhar de forma externa, de ir para a rua, bater de porta em porta, esse normalmente já tem motivação. Então, quando ele não bate a meta, na maioria das vezes, o que falta é qualificação. Para o interno,
Muitas vezes o que falta é a motivação. E aí é interessante a gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, treinamentos, né, palestras, consultorias, a gente entender o papel do líder nisso tudo, né? Porque o líder, ele consegue mapear exatamente o comportamento dos vendedores para entender aquilo que é necessário naquele momento, o que é prioridade trabalhar com e desenvolver com o time naquele momento. Exatamente. E com cada um. E quando você fala de motivação, é interessante porque eu, como especialista em liderança, eu percebo muito que às vezes o líder, ele entrega as metas, ele quer cobrar os resultados, ele foca muito no processo, nos números e vamos olhar como estão os números. Sim. Mas como é que a gente tem essa sensibilidade de olhar cada vendedor, porque uma coisa vai completando a outra, cada colaborador, para ver o que motiva esse colaborador. Perfeito. Principalmente aquele que fica o dia todo no mesma posição, sentado no mesmo jeito, ou às vezes em pé o dia todo, esperando um cliente entrar na loja. O que motiva? E as motivações são pessoais, como você disse, e elas são diferentes. Exato. O que motiva a Rosana não é a mesma coisa que motiva o Felipe. Exato. E o Felipe pode ser motivado por dinheiro, a Rosana pode ser motivada por premiação, por viagens, por folga, por reconhecimento. E é exatamente isso. Tem pessoas que são motivadas por reconhecimento, porque o que ela busca é só um obrigado, eu sou reconhecido por aquilo que eu faço, e é mapear isso. Isso é muito importante, por isso que a gente fala sobre estar constantemente dentro das empresas, ajustando o time, fazendo com que a visão das pessoas de fora leva para dentro da empresa um olhar diferente. Fora que o time começa a ter mais confiança no Felipe, naquele momento que está dentro do negócio ali. Eu conheço o Felipe agora, mas eu consigo desabafar, eu consigo contar para o Felipe quais são as minhas aspirações, até para mostrar para o Felipe que motiva. E de repente, quem está envolvido ali no processo diariamente, a pessoa não tem tanta afinidade ou até medo de compartilhar, né, Felipe? Então isso acontece muito, né? Acontece demais. Tem uma coisa que a gente fala muito, né, Rosana? É muito dito, mas poucos fazem, que é a tal da conexão. Né? A conexão. O que é a conexão? A conexão é a capacidade que você tem de se colocar a dispor do outro, entendendo o outro, né? Aí entra a coisa de você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é muito importante, mas a conexão é quando você mostra para o outro, consegue mostrar não só, mas fazer com que o outro sinta que você está ali de coração para ser útil. Então, quando acontece essa conexão, a pessoa se sente à vontade de te mostrar o que vai motivá-la, o que ela está satisfeita ou insatisfeita. E o que eu vejo muito nas empresas, muitos chefes, né, não diria nem líderes, né, é aquela coisa da cobrança, de tratar todos iguais. Eu vejo muitos líderes cometendo esse gravíssimo erro, que é tratar os iguais de forma diferente ou tratar os diferentes de forma igual. Então, cada um da sua equipe é um, e você tem que entender como que cada um funciona, suas habilidades, seus potenciais, suas fragilidades. A gente... Você trabalha até o seu trabalho como o cara que treina o cara para bater meta, para vender. Se o líder não está coerente com esse pensamento, com essa visão das diferenças humanas, atrapalha até você implementar a metodologia de vendas com o time, Com certeza. Por isso que eu faço uma coisa, Rosana, eu não demorei a descobrir isso, mas fazer isso. Hoje, quando uma pessoa me contrata para eu fazer uma palestra, um treinamento, uma mentoria com as suas equipes, uma das coisas que eu exijo, hoje eu não peço mais, eu exijo. Ou está ou a gente não fecha o negócio. É o quê? O líder participar do processo. Fazer o treinamento junto, estar no processo de mentoria junto, porque já vi, né, já aconteceu de eu gerar um treinamento para uma equipe, o líder não participar, e aí de repente o líder vê um colaborador da equipe usando uma técnica que foi ensinada no treinamento, e o líder chegar e falar: que palestra é essa? Ou
seja, você treina e ele destreina. Com essa expressão mesmo. Que palhaçada é essa? Então aí você já viu, né? Aí complica. Você treina e ele destreina. E ele destreina. E é engraçado, uma vez, falando em treinamentos, eu dando um treinamento, uma consultoria também, e eu percebi que a maior motivação, você vai rir disso, mas a maior motivação era comida. Comida, acredito. Comida. Acredito. Comida. Isso vai muito... E aí você vai muito do... O time começou a responder, ter resultado, reclamar, das pessoas, parar de ficar... Uma das queixas principais era o mau humor dos colaboradores durante o dia. Era fome. Como eu trabalho com a parte do comportamento humano, não era fome, mas era isso, era o acolhimento. De chegar de manhã, o time já tomar um café da manhã, sabe, se interagir uns com os outros, já quebrar o gelo daquele horário da manhã que tá todo mundo mais mal-humorado às vezes, né? Os perfis diferentes, chegam uns alegres, os outros tristes, os outros aborrecidos, os outros com sono. Exato. E acaba que uns vão contaminando o outro no ambiente. E aí era comida. Quando soltava o café da manhã, fazia com que eles interagissem uns com os outros, isso mudou tudo durante o dia. O dia funcionava todo no fluxo. E isso é percepção de líder, essa é a percepção do líder. De líder. Eu fui chamado uma vez para uma empresa fazer um treinamento e ali fazendo a anamnese, né, fazendo as perguntas para entender o que estava acontecendo, os diretores falaram assim para mim: Felipe, eu não sei o que está acontecendo, inclusive com essa nova campanha de premiação. A gente fez uma baita de uma campanha de premiação agressiva e não motivou ninguém, a gente não vê os vendedores interessados. Aí eu fui analisar, olha só, o primeiro prêmio para o vendedor que ganhasse lá, não o que mais vendesse, mas o que tivesse a maior pontuação, não era só a venda, tinha que vender positivação, taxa de crescimento, ticket médio, uma série de fatores. E aí, o primeiro lugar ganhava um carro, era um carro básico. Um carro aí, vamos dizer aí um Gol 1000, né? Se fosse na época lá do Gol 1000, um carro basicão. O segundo lugar ganhava uma moto e o terceiro lugar ganhava uma viagem para o Nordeste com um acompanhante. Aí quando ele me falou, eu falei: rapaz, eu já matei, por que você não motivou ninguém? Não precisa ir muito longe, eu já entendi. Ele falou: o que é então, Felipe? Eu falei: onde que fica a sua empresa? Qual é o estado? Rio de Janeiro. Qual é a cidade? Rio de Janeiro. Eu falei: cara, das praias, muitas das praias mais bonitas do Brasil estão no Rio de Janeiro. Os teus colaboradores têm a praia aqui, ó, no jardim deles. Eles estão aqui na praia. Se eles quiserem andar mais um pouquinho, eles estão em Búzios, estão em Cabo Frio, estão em Arraial do Cabo, estão em Paraty. Cara, eles têm praia, eles moram na praia, entenda isso. Então, ir para o Nordeste, para a praia, talvez não motive muito. Segundo lugar, para trabalhar nessa empresa, uma das normas é que a pessoa tem que ter, o carro dela tem que ter no máximo 3 anos de uso. Ou seja, ele já tinha carro top. Então o cara já tinha carro novo, carro completo, carro top. E moto não dá para os caras levarem o material de trabalho deles. Uma moto 160, 150, 160 cilindradas na época. Falei: cara, isso vai motivar quem? Os teus vendedores estão num nível que essa premiação, que de repente para o comércio, para uma loja de comércio, pode ser um negócio extraordinário, para os teus vendedores, no nível que eles estão de ganho, de posicionamento, não mexeu com eles. Troca isso, né? Descobre, por exemplo, esse carro aí que custa R$90 mil, descobre o que é importante para eles na faixa de R$90 mil e gera uma premiação em cima disso. Depois na faixa lá de R$25 mil, R$20 mil, a outra lá na faixa de R$10 mil e transforma isso em algo que vai ser importante para cada um deles. Aí você vai ter uma motivação. Agora, você premiar uma coisa que você acha que é importante, e essa é a questão, é quando a empresa ou o líder acha que aquilo vai ser bom. Ele não tem que achar, ele tem que entender a equipe para ele fazer alguma coisa que realmente a equipe tenha interesse. Senão, não vai estimular, não é nem motivar, não estimula ele ir além. E aí entra uma questão muito interessante, a gente está falando de metas, né? Meta é uma coisa que a gente tem que entender, que meta não é só aquilo que você quer alcançar. Meta para fazer você sair de onde você está e chegar onde você quer chegar,
tem que ser uma meta audaciosa. Tem que ser uma meta que tire você do teu lugar, que tire você do quadrado, que faça você ter comportamentos, atitudes, decisões rápidas, além do que você está tendo hoje. Então, tem que ser uma meta que mexa com você. Você tem que fazer as coisas diferentes. Diferente e além. Porque você imagina só, Rosana, assim, eu quero guardar R$1.000 por mês. E todo mês você ganha uma quantia que já sobra R$1.000, R$2.000 por mês, você não vai estar fazendo esforço nenhum. Então, a meta audaciosa é aquela meta que exige um esforço acima do normal, além do que você faz hoje. Sabe que o pessoal está pregando muito assim agora, no momento, cria uma meta, qual que é o próximo passo? Você entendeu? O próximo passo é uma coisa, mas cria uma meta que seja alcançável. A meta alcançável ela tem que ser alcançável. Com certeza. Mas até que ponto você está colocando o próximo passo numa meta? Tem que ver. Porque uma coisa é o próximo passo. Meta com tarefa, né? A meta. Meta com tarefa. Se você não fizer esforço. É só mais uma atitude que você vai tomar. A meta é diferente, é o resultado que você está buscando, né? O resultado final. E eu falo muito isso porque às vezes a gente coloca assim, eu tenho no celular lá o carro dos sonhos. Ele fica de tela. De repente a pessoa olha o celular e fala, nossa, que audácia, né? De repente, que audácia. Mas se eu não acordar todos os dias, olhar ali aquele plano de fundo do meu celular e olhar por que eu tô levantando todo dia e porque às vezes eu vou passar do horário para trabalhar, porque às vezes eu vou acordar de madrugada, porque às vezes eu não vai dar tempo de almoçar com o mesmo tempo do que eu gostaria de almoçar, e é para essas coisas que eu tô buscando, como que eu vou chegar ao resultado? Então tem que entender qual é a meta. A meta é essa, ter a meta sempre muito à vista para você não esquecer também, porque a gente, na correria do dia a dia, as coisas que vão acontecendo vai fazendo a gente esquecer para que a gente está buscando, né? Com certeza. E uma coisa interessante, falando de metas, vendas, resultado, sonhos, enfim, todas as coisas que um empresário, um empreendedor, um vendedor busca construir, é interessante uma coisa que a gente tem feito muito bem e que eu quero que você traga a sua visão sobre isso. O poder de estar conectado em grupos de network, em eventos e em grupos de desenvolvimento como empresário, como líder. Porque nós já identificamos na nossa conversa que muitas vezes o time não anda, o time não vai, ou a empresa acaba estagnando em um certo ponto, porque chega um determinado momento o próprio dono, o líder, como você falou, o dono, o líder, o gerente, enfim, ele não consegue ir além. Mas por quê? Na sua visão, quanto esses grupos são importantes, como estar inserido nesse tipo de ecossistema pode ajudar um empresário a abrir a visão para ele crescer mais com o time, com a empresa, deslanchar? Vamos lá. Normalmente as empresas que me contratam, as pessoas que me contratam porque elas percebem que elas querem ir além, porém elas chegaram a um limite de conhecimento delas sobre aquele assunto. Então todos nós somos ignorantes em vários assuntos e o nosso conhecimento e a nossa capacidade vai até certo limite. Então, quando eu chego no meu limite, isso é muito importante, eu ter a humildade de entender que eu sei até aqui e daqui para cima eu preciso de alguém que saiba mais do que eu, isso é muito importante porque vai fazer com que eu busque essa pessoa que sabe mais do que eu. É por isso que me contratam, contratam vários outros treinadores, palestrantes e consultores de mercado, porque aquela pessoa tem uma expertise naquele assunto que você não tem. Ok, maravilha. Aí, respondendo agora a tua pergunta, e qual a importância de fazer parte de um grupo, né? O que o grupo pode ajudar a alavancar os teus negócios, a fazer você chegar onde você quer chegar? Rosana, num ambiente onde você tem vários empresários, esses empresários, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, com os seus traumas, com as pancadas que cada um já levou e tudo mais, numa conversa, num café, uma frase
um exemplo, uma dica que um empresário dá para o outro, um insight, muda o jogo. Muda o jogo. A gente está aqui, nós fazemos parte do Leaders Club. É o exemplo que eu ia dar agora. É o exemplo que eu ia dar agora. Na última reunião que nós tivemos presencial do Leaders Club, nós estávamos aqui nessa sala, nesse ambiente aqui mesmo, e você estava trazendo para a gente o que é o network, a importância do network, como fazer network. E aí você trouxe uma ideia que você falou, eu fui num encontro de empresários lá em São Paulo, eu tive esse insight e estou trazendo para vocês. E aí você falou assim, gente, não vamos falar hoje do que você tem para ajudar o outro a resolver os problemas dele. Vamos dizer hoje quais são que você precisa, as suas dificuldades, os seus desafios, o que você precisa para o outro te ajudar a resolver o seu problema. Para ver aqui, sem inverter o negócio. Site, invertir, e várias pessoas saíram daqui com respostas de como... Aquilo foi, naquele dia, eu não tinha visto ainda por esse lado. Naquele dia minha cabeça foi assim, falei, caramba, fantástico isso. Porque foi uma das dinâmicas mais interessantes até que aconteceu no clube, aquele dia, você vai lembrar como que a gente falou, como que a gente discutiu, como que as ideias vieram, por quê? Porque foi uma coisa diferente do que a maioria já tinha vivido. Então, aquilo fez uma grande diferença para a gente, fez uma diferença para mim. Então, quando você está num local que você tem vários empresários, que já viveram coisas diferentes do que você já viveu, que sabe coisas diferentes que você sabe, e eles te dão uma luz, uma ideia, uma dica, isso muda tudo. Você sabe da minha história, eu vou contar aqui rápido para vocês. Eu, antes dos 30, eu estava muito bem de vida, né? Era faxineiro, pobre, aos 30 eu estava rico, e aos 35 eu estava morando de favor na casa do meu sogro. E aí um belo dia, numa reunião de empresários, o empresário virou para mim e falou assim, mas por que isso aconteceu, Felipe? E aí eu expliquei a história para ele. Eu vendi minha empresa, os caras, só que com CNPJ, não dei baixa, os caras que compraram tiveram problemas, e aí várias ações, anos e anos respondendo por causa disso, ações trabalhistas e tudo mais. Perdi tudo que eu tinha construído praticamente. E aí a expressão dele mudou, ele ficou pálido. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, eu estou vendendo uma das minhas empresas. E uma das coisas que os pretendentes a comprar a empresa pediram é que eu não dê baixa no CNPJ. Eles querem comprar com tudo. Ele quer comprar com CNPJ. Eu falei, olha, eu acabei de contar a minha história. A decisão é sua. A decisão é sua. E isso muda tudo. E depois ele veio falar para mim, ele falou, Felipe, eu falei para eles que venderia, mas não venderia com CNPJ. Então, você vê, isso dentro de um grupo, a vivência de um pode mudar a realidade do outro, assim, de uma hora para outra. Então é muito importante você estar fazendo parte desses grupos network, né, fazer parte do Leaders Club, isso é fantástico. Gente, vou aproveitar e fazer um convite para vocês. Eu, como Felipe, com vários outros convidados que passarão aqui no Mapa Podcast, nós fazemos parte de um grupo de empresários, empreendedores, que desenvolvemos liderança. É um grupo para se fortalecer, para fazer trocas, aprender uns com os outros. E a cereja do bolo, eu falo que é aquele bolo de várias camadas, né? E a última camada é a camada do network, que é onde a gente já se conhece, onde a gente conhece o negócio do outro, e aí sim a gente faz network, faz troca, para um ajudar o outro a crescer cada vez mais de forma consciente no mercado. Então, entra aí, @Leaders Club Legacy. Se você quiser conhecer, na bio tem uma aplicação para você preencher e marcar uma apresentação, né, formal, e conhecer um pouco mais de como a gente trabalha aqui no Líderes. Felipe, me conta uma coisa, você está trazendo aí, a gente está falando de vendas, eventos, sucesso, empresário, network, palestra, treinamento, você já trouxe um pouco do seu storytelling, né, algumas coisas que você viveu, sua experiência, fica aí até um alerta para outros empresários e empreendedores que já construíram
o sucesso empresarial, vamos dizer assim, tem um CNPJ qualificado, tem uma empresa de nome, de sucesso, até esse aprendizado aí fica pra gente, porque às vezes a gente vê o cifrão ali e pensa, vamos vender com o CNPJ porque vai valer muito mais a pena, e a gente não sabe o que isso pode causar no futuro. Então pensa, procura os profissionais, né, procura orientação de profissionais da área jurídica para entender o que pode, o que não pode, o que você deve antes de tomar uma decisão com o coração. E me conta aí, a gente aprende isso em eventos, a gente aprende isso em grupo de network, a gente aprende tudo. E você está com um evento que é a 6ª Master em Vendas de Juiz de Fora. Isso, é o 6º Master em Vendas, é a 6ª edição desse evento que a gente faz em Juiz de Fora, Cabo Frio, Petrópolis, várias outras cidades. E aqui em Juiz de Fora é o 6º Master em Vendas, 4 palestrantes, 4 grandes especialistas, inclusive nós dois. Vou mostrar que tem 2 palestrantes aqui. Esse evento é muito bacana, Rosana. É um evento que lota, fica sempre muito cheio. Normalmente 10, 15 dias, no máximo os ingressos já se esgotam. E nessa edição vão ser 4 pessoas que complementa o conteúdo do outro de forma muito interessante, né? Então, por exemplo, vem você, Rosana Oliveira, vai começar lá o evento falando sobre os comportamentos de sucesso, né? Comportamentos do vendedor de sucesso. Poxa, então, olha como isso é importante. Porque são as skills de sucesso, né? Que hoje a gente fala, são as habilidades. E as skills de sucesso, Rosana, esses dias a pessoa me perguntou assim, Felipe, quais são as skills mais importantes? Aqui, ó. Você está aí no livro. Bom, viu? Hoje nós estamos só contando tudo, hein? Skills de sucesso, palestrante do 6º Master em Vendas, agora também autora das skills de sucesso. Então, se você precisa das habilidades de sucesso no teu negócio... E você que é especialista nisso, vê se eu falei bobagem. A pessoa me perguntou assim, Felipe, quais são as skills hoje mais importantes para ter sucesso? Eu falei, aquelas que funcionam. Skills de sucesso é que funciona, filho. Você tem que saber qual habilidade que você precisa ter para funcionar. Então, qual é a ideia justamente do Master em Vendas? A ideia do Master em Vendas é levar para as pessoas quais são as habilidades, quais são os comportamentos, quais são as técnicas que ela precisa desenvolver em vendas para ter sucesso. Então vem você falando de comportamento de sucesso, né? O comportamento dos vendedores de sucesso. Depois vem o Alberto Marinho. O Alberto Marinho é fantástico. O Alberto Marinho esteve aqui no evento que a gente fez, no JF Business. Ele esteve inaugurando o Mapa. Ele foi que abriu aí a temporada do nosso podcast. Ele é fantástico. É fantástico. E tanto está voltando aqui em Juiz de Fora, porque pessoas que foram espalharam tão bem, falaram tão bem dele, que estão pedindo para voltar e ainda querem levar mais pessoas para assistir. Né? E legal do Alberto é como você, como eu, o próprio Branquinho que também vem, e isso eu tomo muito cuidado quando eu estou organizando um evento. Eu sou um treinador, um palestrante, que eu sou vendedor. Eu falo de vendas porque eu sou vendedor há 39 anos. Eu sou vendedor de estar na rua. Hoje, mais cedo, eu estava na rua visitando clientes, fazendo venda. E então eu tomo muito cuidado para não trazer um palestrante teórico. Eu procuro palestrantes que ensinam aquilo que fazem. Então você pega o Marinho, você pega o Alberto Marinho também é uma pessoa que vem de uma família pobre, é uma pessoa que batalhou muito e que tem o sucesso que ele tem hoje porque ele pratica aquilo que ele fala. Ele não só fala, ele pratica aquilo que ele fala. Por isso ele se tornou treinador, por isso ele se tornou palestrante, por isso ele é um dos diretores de maior sucesso da KLA. É porque ele faz o que ele fala, entendeu? Isso mesmo. Então isso é muito importante. O Branquinho, ele tem aí 1 milhão de seguidores, né? Leandro Branquinho, ele tem aí 1 milhão de seguidores, se juntar as redes sociais do cara, ele tem 1 milhão de seguidores, é colunista da revista Venda Mais, é um dos treinadores de vendas mais importantes hoje do Brasil, já treinou empresas em vários países. E o Branquinho é outro cara que fala de venda porque ele é vendedor, porque ele faz venda, ele tem negócio. Sensibilidade, né? Quando a gente fala de venda, de
vender mesmo, de bater meta, de trazer resultado, porque a venda, ela, como o próprio Marinho fala, o oxigênio do negócio, sem venda nada funciona. Só dívida, você só pode problema, querer fazer marketing, você pode querer estruturar, você pode construir tudo impecável, mas se não vende, não tem resultado nenhum. Não resolve nada. Então, quando ele fala sobre isso, é muito interessante porque todos os temas que vêm para o evento, eles vêm assim muito amarradinho. Muito amarradinho. Como uma construção mesmo Isso aí. de várias etapas do processo de vendas do início ao fim. Né? Então a gente vai trazer ali os comportamentos. Isso. Aí o Marinho traz lá como agregar valor. Como agregar valor. O Branquinho trazendo estratégias, ideias. Aí vem o vendedor samurai. Aí vem o vendedor samurai. Por que vendedor samurai? Porque o tema vamos dizer, da minha principal palestra é vendedor samurai. E desde lá, quando eu comecei, eu trouxe esse tema, e um dos meus livros é Vendedor Samurai. Aí eu virei o vendedor samurai. E essa palestra Vendedor Samurai é uma palestra, Rosana, que ela é muito interessante, é uma história muito forte, que é a história do Quito. Você conhece, que para mim... Mas você deixa pra contar ela lá. Não, vou contar ela lá. Não spoiler aqui não. Não, spoiler deixa para outro dia. Deixa isso lá. E é a história de um vendedor que coloca em prática, e aí eu vou mostrar ele colocando em prática tudo isso que você, o Marinho e o Branquinho vão estar falando. Então, é um evento que não vai dizer só o que fazer, mas vai dizer o que fazer, como fazer, e eu vou mostrar uma história real, é fato, né? Você sabe disso, de uma pessoa que coloca tudo isso em prática e como ele colocou isso em prática e o sucesso que ele conquistou na vida dele. Nós estamos chegando ao final do podcast, o Mapa, e como que as pessoas fazem, Felipe, para poder elas comprarem o convite e terem acesso à Master? Olha, pessoal, ainda faltam poucos dias para o Master. Já temos aí quase 300 pessoas inscritas, então tem alguns ingressos, mas não são muitos. Então aproveite a oportunidade, você que é de Juiz de Fora e região, porque é um evento a nível capital, né? Um evento a nível capital com preço de interior. É trazer para cá aquilo que as pessoas não precisam mais buscar lá fora. Essa é a ideia do Master em Vendas. Dia 14 de agosto, de 19 às 22h30, 4 palestrantes, lá motivação, inovação, venda, superação, alta performance e sucesso, lá no Ritz Hotel. E Felipe o telefone, vendedor samurai. Posso falar o telefone? Olha, para você participar, liga aí agora ou manda um WhatsApp para o 3017 1717. Opa, desculpa, 3017 0717. DJ, coloca aí na tela. Ou você pode também mandar ou ligar para o 99807 7647. Tá? Entre em contato. Tem preços especiais para grupos de empresa, né? For um grupo, várias pessoas, né? 3, 4, 5 pessoas, tem um pacote aí com preços super especiais, e é realmente um evento imperdível. E você aí de casa, já se inscreveu no canal O Mapa Podcast? Se você assistiu esse episódio praticamente todo e ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Se inscreva agora para assistir os próximos episódios e já receber a notificação assim que for ao ar, em tempo real. Aproveitar também esse momento e agradecer a Fest Escova, que é uma das apoiadoras do Mapa Podcast. Para você que é mulher, empresária, empreendedora como eu, tem que ficar linda todo dia, é isso. É você linda todo dia pela Fest Escova Juiz de Fora. Felipe, agora é um momento que a gente vai fazer uma despedida. Nós não podemos estender, mas a gente vai falar assim rapidamente. Eu quero uma frase para você deixar para quem está em casa. Então vamos lá. Ou para quem está na rua, né? Para quem está na rua, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, ouvindo a frase. Olha, as pessoas que conseguem compreender essa frase, elas mudam o jogo. Venda é relacionamento. Relacionamento é comunicação. Comunicação é criar no outro a ação desejada. Então, se você entender que comunicação é criar no outro a ação que você deseja, você vai tomar muito cuidado ao se comunicar com o outro e até mesmo com você, porque faz toda a diferença.
Muito bom. Agora me conta um livro que você gostaria de deixar de conselho para quem está em casa, ler, que pode ter mudado já o jogo da sua vida ou que pode ser transformador para essa pessoa. Um só? Só fala um. Vou falar 3 rapidinho, ó. O Vendedor Samurai, os 8 Passos das Vendas, que é meu livro, claro. Segundo livro, esse aqui, ó, Esquias de Sucesso. Isso aqui faz a diferença. Isso, um para venda, outro para você saber as habilidades, comportamentos que você precisa ter, e outro, um livro que mudou a minha vida muito também, se chama Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. É meu livro de cabeceira, onde o Napoleão ele coloca ali, depois de 25 anos estudando as maiores fortunas do mundo, o que ele encontrou de comum nessas pessoas que tinham construído as maiores fortunas do mundo. Então, Quem Pensa Enriquece é um livro transformador, sem dúvida nenhuma. E é um comportamento, uma habilidade padrão também Com certeza. De quem enriquece. Seu Instagram? Meu Instagram é @vendedorsamurai. Todas as minhas redes sociais, site www.vendedorsamurai.com.br, Instagram, Facebook, TikTok, tudo é @vendedorsamurai. Encerrando agora o Mapa Podcast, faça a sua inscrição no canal. Episódios ao ar toda quinta-feira às 18 horas no Spotify e no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio. Não perca nenhuma oportunidade. Mantenha-se conectado. @o Mapa Podcast. Obrigada.